Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou tentar, tá? Não ser mais direta, tá? Porque senão eu não vou conseguir falar tudo que eu quero falar. Mas assim, gente, eu fico muito indignada. Indignada é essa palavra, tá, gente? Com a ignorância das pessoas. Ignorância mesmo. Eu acho que ninguém tem obrigação de saber o que é autismo, de identificar o autismo, de conhecer sobre o autismo. Ninguém tem essa obrigação. Até porque eu, antes do diagnóstico do Gabriel, com 4, 5 anos do meu filho, eu também era bem ignorante sobre o autismo. Só que tem uma diferença. Eu não falava sobre o autismo, tá? Eu não falava sobre o autismo, eu não dava opinião sobre o autismo, eu não escrevia na internet sobre o autismo. Tá? É isso que me indigna. A pessoa não tem nenhum conhecimento e ainda fala sobre o assunto, escreve sobre o assunto. Daí sim. Daí eu acho uma negligência, tá? Tá falando sobre algo que você não conhece. O que eu estou falando agora? É esse o motivo que eu fiz no meu canal, que eu comecei a falar sobre autismo na internet, né? Eu tenho hiperfoco em autismo, né? Desde que veio a suspeita do autismo no meu filho. O meu filho tem autismo, eu tenho autismo, né? E eu tive o diagnóstico com 41 anos, o meu filho teve o diagnóstico com 5 anos, meu filho tá com 12. Então, quando eu ganhei hiperfoco em autismo, eu comecei a estudar profundamente sobre autismo, sabe? Livros, rede social, seguir psicólogo, especialista em autismo, psiquiatra, especialista em autismo, neuropediatra, especialista em autismo, fonoaudiólogo, especialista em autismo, grupos de mães de autistas, grupos de autistas adultos. E que nem eu falo, claro que tem coisas que eu não sei sobre o autismo, né? E eu não sou da área de saúde, eu não sou médica, mas tenho sim bastante conhecimento. Além de ter o cérebro autista, de ser autista, de ter filho autista. Mas tá, vamos. Eu já enrolei muito. Eu sou muito enrolada. Desculpa. E isso é do autismo, tá? Esses dias no grupo, eu participo de vários grupos, né? O grupo de autistas adultos, tá? A pessoa que fez o desabafo não foi ignorante. Ela fez um desabafo tranquilo. Quem foi ignorante foi algumas pessoas que comentaram sobre o desabafo dela. Era uma autista que teve o diagnóstico agora com 38 anos e ela se disse muito perdida, muito confusa, porque ela disse que ela já foi casada, se separou, já teve uma vida muito ativa, teve várias profissões, vários empregos, que eu falei, foi casada e tal, se separou e tal. E ela foi diagnosticada com autismo nível 2. E daí ela meio que fica assim, naquela dúvida, né? Como é que ela conseguiu fazer tantas coisas sendo autismo nível 2? Não é autismo 1, leve, é 2, moderado. E daí veio os comentários ignorantes. Ah, tá errado. Nível 2 não consegue fazer estudo, casar, trabalhar, ter tanta autonomia. Não, não, não. Tem médicos que estão distribuindo aí diagnóstico, laudo de graça, assim, né? Errados e tal. Gente, eu sou nível 2. Eu sou moderada. Eu não sou leve. Eu casei, tive filho. Eu já trabalhei 7 anos como operadora de caixa, tá? Eu estudei, fiz magistério, me formei no magistério, dei aula para 3ª série no estágio, tá? Fui aprovada. Foi muito difícil? Foi extremamente difícil. O meu primeiro estágio eu rodei. O segundo estágio eu passei, né? Mas com nota 6 e com bastante dificuldades. Mas que dificuldades? Eu consegui ensinar tudo bem direitinho, era a 3ª série, né? O meu problema era a interação, domínio de turma. Eu tinha dificuldade das crianças me obedecerem, se comportarem. O que é bem do autismo, dificuldade nas relações sociais, tá? E então não tem essa coisa, nível tem que para poder casar, trabalhar, ter autonomia, tem que ser nível 1. Não é assim que funciona. Os níveis não tem a ver com inteligência, gente. Os níveis têm a ver com a intensidade das características. Quais são
muitas das características de autismo. Intolerância à frustração, dificuldade de relação social, ah, rigidez cognitiva, dificuldade de mudança de rotina, uma ansiedade extrema, oscilação brusca de humor. Não tem a ver com inteligência. De repente, essa autista nível 2, ela pode ter como comorbidade, porque eu já expliquei para vocês que o autismo ele nunca vem sozinho, ele é um combo. Tem vários transtornos, várias síndromes, transtornos ou doenças associadas. Ela pode, de repente, ter como comorbidade altas habilidades. Esse é autista nível 2. Assim como tem autista nível 3, que tem como comorbidade deficiência intelectual. Mas é comorbidade, não é o do autismo. Autismo não afeta a inteligência. Então tem muita ignorância. E daí às vezes as pessoas duvidam do diagnóstico ou menosprezam o diagnóstico, né? Não dão o apoio necessário para o autista. Porque mal sabe o que realmente é o autismo. Né? Eu falo muito bem. Né? Tem gente que acha que eu tenho altas habilidades porque eu falo muito bem. Mas eu não tenho altas habilidades. Eu fiz o teste de QI, deu na média, quase abaixo da média. Mas isso que eu já falei, nem tem a ver com autismo, tá? Mas o meu é nível 2 por outras coisas. Primeiro, porque eu fiquei muitos anos sem fazer tratamento. A gente pode viajar no espectro, mudar o grau, 1, 2, 3, com o tempo. Tanto melhorar muito as terapias, como agravar. E eu fiquei muito tempo sem terapia, sem tratamento, por não saber que eu era autista. Eu acredito que na infância eu era 1. E devido a muitos anos sem terapia, eu fui pro 2, tá? Mas no meu laudo, no meu diagnóstico lá de 3 folhas, que eu fiquei 1 mês e meio fazendo testes, avaliações com a terapeuta, deu autismo nível 2, como se fala, moderado. E não tem nada a ver com a minha inteligência. E que nem eu falei, eu trabalhei, eu casei, tive filho, né? Fiz e faço várias coisas sozinha. Assim como tem várias coisas que eu não consigo fazer sozinha. Como dirigir, eu não consigo, porque eu viajo, a minha concentração voa, então eu não posso dirigir um carro. Eu não consigo descascar uma laranja, porque eu tenho atraso na coordenação motora, né? Fazer, por exemplo, um artesanato, não consigo, porque eu tenho um atraso na coordenação motora. Educação artística, educação física. Eu sofri bullying direto e me dava mal direto, porque eu tenho uma dificuldade extrema. Eu fui aprender a amarrar tênis, acho que na adolescência, e minha mãe tentou ensinar muitas e muitas e muitas vezes, né? Eu falava tudo errado na minha infância. Minha mãe levou eu 3 anos de fonoaudióloga, uma vez por semana, mesmo não tendo diagnóstico de nada. Mas como minha mãe era uma mãe dedicada, uma boa mãe, ela me levou, né? E eu fiz fonoaudióloga 3 anos, particular até, 2 vezes por semana, né? Senão, de repente, hoje eu estaria falando errado. Eu trocava as palavras, eu falava, em vez de falar Vera, que é o nome da minha mãe, eu falava fera. Em vez de falar pré, eu falava pé. Eu trocava as palavras, né? Sofri muito bullying na minha infância por isso. Mães de amigas minhas perguntando se eu não tinha batido a cabeça quando era bebê. Se minha mãe não deixou cair do colo quando era bebê. Sofri muito, muito bullying. Então, gente, cuidado com essa avaliação, com esse julgamento e com essas opiniões erradas. É a intensidade das características, não é a questão da inteligência e da autonomia. Então, vamos estudar de verdade antes de opinar. Porque assim, vocês fazem pessoas que têm autismo não acreditar no seu diagnóstico, e o diagnóstico é muito importante para fazer o tratamento adequado. Porque sem o tratamento adequado não há evolução, não há qualidade de vida, né? Não há sensação de felicidade. Porque quando tu tá frustrada, tu se sente infeliz. E sem tratamento, tu vai se sentir frustrada e, consequentemente, tu vai ficar depressiva também. Tá? Tá dando tempo.
Beijo no coração.